Exatamente, Rê, porque quando duas pessoas se casam, todos esperam que a união dure para a vida inteira, mas nem sempre isso acontece, né? Há muitos casos de famosos que pegaram os fãs de surpresa ao anunciarem a separação. Ontem mesmo vimos Sandy e Lucas Lima divulgarem um comunicado sobre o fim de um relacionamento que durou 24 anos. Mas afinal, o que será que a separação dos famosos podem nos ensinar? É isso que nós vamos conversar agora com Afonso Paciléu, seja bem-vindo, e com a Caroline Cerbaro. Falei certinho? Os dois são advogados e os dois comandam o @divorciandos, a partir de experiências que tiveram com divórcios, que irão falar sobre isso. Trazem, então, um pouco de conhecimento e ajuda, né, para os casais, para os ex-casais também. Sejam bem-vindos. Obrigada, boa tarde. E realmente, né, nós iniciamos o programa de hoje, né, Rê, falando que a bruxa tá solta. Tudo bem, gente? Boa tarde. Tudo bem, como vai? Aliás, ela tá muito solta. Ela tá muito solta. Tá fazendo a gente ficar com o queixo caído com os casais que estão se separando. E na aí, no mídia. mínimo que a gente pode é tirar lições disso tudo, né? Exato. E entender o que cada casal, cada separação pode nos inspirar a fazer diferente ou até mesmo fazer melhor. Ou fazer como eles fizeram, porque muitos deles também tiveram formas bem amigáveis de se separar e de resolver as diferenças, né, Pan? Exatamente. O que é muito bacana, né? É isso que é o mais importante, principalmente quando envolve filhos, né? Imagino que vocês já encontraram todo tipo de separação possível, né? Da mais amigável até a mais difícil. Hoje em dia eu acho que a gente vive um novo momento, né? Um novo momento dos casais, um novo momento dos homens, das mulheres, uma independência que antigamente não existia. Então, antigamente as pessoas decidiam ficar casadas, né? Ficarei para o resto da minha vida, independente da minha felicidade. Hoje não, a felicidade está em primeiro lugar. Então, eu não estou feliz, eu vou buscar a minha felicidade. E o divórcio pode ser um caminho. Exatamente. Não é mais uma prisão, né? Exato. Se eu não estou satisfeito, eu busco uma outra alternativa. E aí a gente vai pegar alguns exemplos para começar a ilustrar aqui a nossa conversa. A produção separou pra gente alguns casos de divórcios entre famosos que acabaram gerando muitas dúvidas legais, dúvidas essas que a gente fica, será que eles podem fazer isso? Será que eles podem fazer aquilo? Vamos dar uma olhada no primeiro? Daniela Cicarelli e Ronaldo Fenômeno. Luxo, glamour, ostentação e muitos barracos. Em 14 de fevereiro de 2005, o castelo de Chantilly, na França, recebia o badalado casamento entre a então modelo Daniela Cicarelli e o jogador Ronaldo Fenômeno, que atuava no Real Madrid. A união entrou para a história não pela celebração do amor, mas pela expulsão da modelo Caroline Bittencourt da festa. Soma-se a esse roteiro quase cinematográfico o breve anúncio de separação assinado pelas assessorias de imprensa dos dois, apenas 86 dias após os famosos subirem no altar. Mas afinal, existe legalmente um tempo mínimo para um casamento ser desfeito? E qual a diferença entre anulação e divórcio? São excelentes perguntas. Pois é. Divórcio e anulação não são a mesma coisa? Não são a mesma coisa. A anulação acontece quando um dos requisitos do artigo 1550 não é observado. Então, por exemplo, a idade de uma das partes, se tem algum vício ali, alguma questão que não permita que o casamento aconteça diante do Código Civil. O divórcio não, simplesmente as partes se divorciam porque não estão mais felizes, mas a principal diferença entre os dois é a questão do estado civil, porque quando uma pessoa tem o casamento anulado, ela volta a ser solteira, ao passo que quando ela se divorcia, ela torna-se divorciada. Então, essa é a principal diferença. E tem um tempo mínimo ou não? Não tem um tempo mínimo. Atualmente, depois da nova lei do divórcio, que não é tão nova assim, né, já tem 45 anos no Brasil, não tem mais tempo mínimo. Se a pessoa casa num dia e quiser se divorciar no outro, ela pode. E a anulação tem um tempo máximo? A partir de algum tempo, alguns Existem anos, alguns, dependendo não pode mais do ser anulado? caso, tem às vezes 2 anos, 3 anos, 4 anos, depende de qual foi o motivo da anulação. Então tem que observar as questões lá do código. Mas para se divorciar não tem mais tempo mínimo. Antigamente tinha, né? Era necessário comprovar a separação por um determinado tempo para que o divórcio acontecesse. Hoje não.
A partir da vontade, as pessoas podem se divorciar. No caso da anulação, por exemplo, para que a gente entenda, né, um exemplo. Então quer dizer que uma pessoa casou com a outra, mas naquele momento do casamento ninguém sabia que ela foi obrigada. Às vezes ela foi obrigada, tinha algum documento que comprovava isso. Depois de um ano se descobre que aquele casamento não foi de espontânea vontade. Na verdade, ela casou por uma aposta que fez ou por alguma coisa nesse sentido. Então pode-se anular um casamento desse porque tinha vício de vontade. E é mais fácil anular do que divorciar? Por que a pessoa escolheria um caminho desse? Eu sei que no passado tinha aquela coisa, né? Ah, mulher divorciada. Tinha aquele preconceito da sociedade. Então, muitas vezes, a anulação favorecia essa mulher perante a sociedade, porque ela voltava ao status de solteira. Inclusive, hoje em dia, era formalidade. Era falado desquitado. Desquite. Que era um termo pejorativo. Né? Te olhava com outros olhos, né? Sim. Então, hoje tem alguma vantagem da anulação em cima do divórcio? É mesmo a questão de você voltar a ser solteiro, né? Então, eu não quero ser divorciado, né? Eu quero ser solteiro. Então, você anula o casamento. Sim. É basicamente isso. Tá meio na mesma. Mas assim, eu acho que é bem complexo. As probabilidades de você anular um casamento são pequenas, né? Então, a maioria é divórcio mesmo que acontece. Acaba pelo divórcio mesmo e seguindo suas vidas. Temos um outro caso bem famoso, que é a separação da Cláudia Raia e do Edson Celulari. Na época, muita gente ficou triste, né? Assim, foi uma separação que mexeu com muitas pessoas e nós temos um videozinho falando sobre isso. Em 2010, após 17 anos de união e o nascimento de 2 filhos, Enzo e Sofia, Cláudia Raia e Edson Celulari, um dos casais mais queridos do meio artístico, anunciaram o divórcio nas redes sociais. Apesar de atribuírem a separação ao desgaste natural, os atores não guardaram ressentimentos com o desfecho da relação e hoje, mesmo em novos relacionamentos, mantêm a amizade e o respeito. Como é possível preservar uma convivência amigável com o ex-parceiro? Acho que a motivação tem muito a ver com essa convivência amigável do depois, né? O que vocês já viram de casos, de situações em que não conseguiu fazer com que a separação fosse amigável dessa forma como a gente viu, muito mais madura, né? Sim. E muito melhor para os filhos, inclusive. Com certeza. Eu acho que no caso deles, pelo que nós soubemos, não houve traição. Esse é um primeiro ponto, porque quando há traição, normalmente uma das partes fica ressentida, é mais difícil restabelecer ali uma relação mais amigável, mais elegante. No caso deles não houve. E uma coisa que eles falam sempre é que os filhos são os laços que os unem. Isso é muito bonito. Nós até temos uma frase no nosso projeto. É muito importante essa frase. Que nós falamos sempre, que é: a maior prova de amor que você pode dar aos seus filhos é respeitar o pai e a mãe deles. E nessa linha eles seguem. Por quê? Por amor aos filhos, eles permanecem unidos, permanecem numa relação amigável. E isso é um bom exemplo de como um divórcio deve ser conduzido, de como as pessoas deveriam se portar neste momento, apesar dos ânimos exaltados, dos sentimentos aflorados. E aceitar o divórcio. Eu acho que quando há o aceite dos dois lados, isso fica muito mais leve, né? E entender que o divórcio não é o fim. Isso a gente fala bastante. O divórcio é a possibilidade de um novo começo, de um recomeço, de novas histórias lindas. A gente vê pela Cláudia Raia, pelo Edson Celulari, com a família linda, um filho mais lindo, ou seja, renova, né? É uma possibilidade que existe. As pessoas acabam vendo o divórcio como fim, acabou tudo, o que será de mim agora? Não, você será feliz de novo. Falamos sobre isso ontem, inclusive, porque o divórcio não é que deu errado, deu certo enquanto durou até a chegada do divórcio. E os frutos que são maravilhosos, Exato. né? Se não fosse aquele casamento, você não teria aqueles filhos, não teria tido aquela história. Não pode apagar a história. Eu sou filha de pais separados e a minha história é muito semelhante com a deles. Os meus pais são amigos, eu cresci numa família que convive todo mundo junto. Que bacana. Então conviveu com os novos maridos, meu pai frequenta a casa da minha mãe, vice-versa, as famílias são unidas. E tudo isso tem eu, né, como motivo. Então eu sou filha única e eles fizeram isso em pró, realmente, da criança da família, que agora é uma mulher, né, mas eles se separaram quando eu era muito novinha. E isso traz inúmeros benefícios, né? Sim, não só para a convivência do casal, mas também para os frutos dessa relação. Um ambiente saudável e seguro, né, Pan? Que você cresceu, sem dúvida. É uma questão de inteligência emocional para lidar com as coisas. Porque o conflito, quando você está em conflito com o outro, você também está em conflito consigo, né? Então é importante que a gente tenha essa visão de que resolver os conflitos é a melhor forma de viver para todo mundo. Eu queria que vocês repetissem essa frase que vocês falaram. Por favor, eu achei ela demais. É linda, né? Carol?
A frase é: a maior prova de amor que você pode dar aos seus filhos é respeitar o pai e a mãe deles. E eu acho essa frase muito importante, eu espero que ela ressoe muito positivamente no ouvido das pessoas que estão assistindo agora, porque infelizmente, às vezes de forma velada e às vezes sem perceber, ou às vezes mesmo propositadamente, muitas pessoas fazem alienação parental. Exato. Isso é muito sério. Sim. E muito danoso, não só para o pai ou para a mãe que está pra sendo todos, vítima é pra disso, mas pra família, criança é pra todos sofre nós. demais. Porque o pai e a mãe segue sendo pai e mãe, né? Sim. Só não há mais um casal aqui formado. E a Mas criança, os dois seguem sim. para a criança. Respeito é a base de tudo. E a né? criança é Inclusive, 50% o pai, 50% a mãe. Isso. Apesar das diferenças que um tem com o outro, é preciso lembrar disso, respeitar aquela criança e permitir que ela ame os dois igual, que ela conviva com os dois de maneira igual, porque isso é saudável para ela. sim. Mais um caso. Vamos. Vamos ver? Whindersson Nunes e Luísa Sonza. Como será que eles se separaram? Vamos ver. Casados por 2 anos, o comediante Whindersson Nunes e a cantora Luísa Sonza anunciaram a separação em 2020. Apesar de desentendimentos, críticas e especulações que surgiram na web após o divórcio, a decisão da guarda compartilhada das 3 cachorrinhas do ex-casal surpreendeu muitos fãs. Afinal, existe uma lei específica que indique a guarda compartilhada de pets em caso de dissolução de casamento ou da união estável? Lei, né, firmada para os filhos. E os Sim. pets hoje em dia são filhos para muitos casais. De 4 patas. Existe uma lei para pets? Ainda não. Não tem nenhuma lei específica, mas temos projetos de lei em trâmite. Contudo, os juízes julgam hoje por analogia, justamente com relação à guarda dos filhos menores, no que diz respeito à convivência, pensão, todas as questões inerentes à guarda também hoje são observadas pelos juízes da mesma forma como é observado pelas crianças, para as crianças, mas não tem nenhuma lei específica. Mas em breve teremos. Então esse acordo tem que ser entre as partes e eles precisam oficializar isso? Tem que ser Sim. documentado? Se for consensual, sim. Agora, mesmo se for judicializado, o juiz pode tomar alguma decisão nesse sentido, com quem fica o pet, quanto paga. Isso também E é aí uma é um decisão que pode ser acordo judicial. formal, com regras a Sim, serem colocado cumpridas. judicialmente ali. Exatamente. Inclusive com o pagamento, caso pensão. Pensão, essa Olha, vou palavra dizer, até me um fugiu. caso particular meu. Eu, quando me divorciei, tínhamos lá 2 cachorrinhos, né? E mensalmente eu faço a minha contribuição ali. Porque, na verdade, era nosso aquele cachorrinho, né? Então, é uma coisa que continua aí com o casal. Então, eu acho que é bacana isso. E os pets hoje fazem parte da nossa família. A gente tá falando de cachorro, mas pode ser gato, pode ser passarinho. Hoje em dia, o pessoal tem porquinho, né? Qualquer pet. Qualquer pet. um. Tá. E o pet também só tem a ganhar quando chega num acordo amigável, Nossa, né, sem gente? dúvida. Porque E eles ele vai sentem sentir também. falta. Sim, eles sentem muito, né? E da mesma forma que quando a criança, na relação, né, ela tende a ficar mais com a mãe do que com o pai, salvo exceções, o pet também tem isso? O juiz prefere deixá-lo com a criança também? Se há ou não é uma regra? Não é uma regra. Normalmente o juiz observa quem tem mais condições com relação ao tempo. Quem pode ficar mais tempo com aquele pet. Às vezes, se uma pessoa trabalha fora, outra trabalha em casa. Então, a tendência é que fique mais com aquela pessoa que trabalha em casa, né? Vai depender, cada caso é um caso. Nós estamos com um caso que o pet, né, houve um divórcio, aí eles estão em processo de divórcio, só que um mora no exterior, o outro ficou no Brasil. E aí com quem vai ficar o pet? Então a gente está com essa situação Não ali vai para nem ter decidir sobre o visita. pet. Se o pet vai viajar internacionalmente, se ele vem todo mês. Minha nossa, Já imagina! imaginou? Mas essa é uma boa questão que você colocou mesmo, Pam, porque realmente as crianças sofrem muito. Já tem a questão da separação acontecendo. Ainda você vai lá e tira o bichinho. Sim. Ai, até me arrepiou. E se Você os imagina? pais não estão em comum acordo, né? Isso tende a prejudicar ainda mais a criança. A questão, acho que é toda a inteligência emocional, levar esse momento do divórcio, que não é gostoso, mas levar ele da forma mais leve possível. Eu acho que foi isso. Eu e a Carol, nós unimos o direito, que é a nossa formação, unimos a nossa experiência de vida, que é o divórcio. Nós dois passamos pelo processo do divórcio. Tudo legal? Tudo beleza? Com você? Erramos em alguns momentos e aprendemos com os nossos erros, e eu acho que a vida é assim, a gente vai evoluindo e vai melhorando.
mas hoje a gente vive bem e ajuda, né, esses casais aí que passam por esse momento, até mesmo ajudamos casais que, num dado momento no escritório, a gente percebe, pô, mas dá para voltar, não precisa divorciar, por que não continuar, né? Eu acho que tudo depende de cada caso. Já aconteceu. Eles voltarem atrás? Sim. Porque o nosso advogados trabalho, e psicólogos. é que assim, a nossa advocacia é uma advocacia com foco interdisciplinar em psicanálise e solução de conflitos. Ai, que bacana. Muito legal. É. E falando em mediação, esse caso que nós veremos agora também teve uma certa mediação, porque envolvia crianças, que é o caso da Luana Piovani e do Pedro Scooby. Nossa, esse é o mais... Notícia aqui no Mulheres, dia sim e outro também. Luana Piovani e Pedro Scooby já protagonizaram muitos embates nas redes sociais, principalmente sobre as ideias divergentes no que condiz com a criação dos 3 filhos, Dom, Liz e Ben. Recentemente, a atriz revelou aos seus fãs que, enfim, chegou a um consenso com o surfista em relação à guarda e à pensão das crianças. Contudo, não divulgou mais detalhes. Mas o que se sabe é que o ex-casal teve o auxílio de uma mediadora psicanalista, que ajudou ambos a administrarem antigas mágoas e feridas veladas. O Mulheres quer saber: qual a importância de uma ajuda profissional para pais em processo de separação? Estávamos bacana. falando, né, que são ferramentas para a vida. Exato. E essa mediação demorou para dar certo, né? Demorou, hein? Mas no final parece que deu. Ainda bem. Amém. Quando nós Porque ali, eu soubemos. acho que tudo que aconteceu nesse casal, acho que foi um grande exemplo, né, de muitas coisas que não podem acontecer, né, a exposição. Ali a gente teve uma exposição absurda de todos que acabou refletindo na criança, né, e a criança acabou vindo a público falar porque aquilo estava machucando ela, né. Eu acho que foi nesse momento que eles acordaram, na hora que eles perceberam, passamos dos limites, né. E aí, graças a Deus, essa ajuda aí acabou aí com a mediação, fazendo com que eles colocassem a mão na consciência e entendessem, precisamos seguir de uma forma leve pelos nossos filhos e por nós mesmos. E é interessante que ela falou que mesmo com a mediação, foi um processo difícil, porque eles estavam muito machucados, Muito. né? Muita coisa já tinha acontecido entre eles, né? Muitas acusações, muito dedo na cara. Então, para você reconhecer e dar um passo atrás, também não deve ser fácil, né? Não. Mas tudo em nome dos filhos, principalmente em nome da paz, porque ela falou que pela primeira vez, desde que eles começaram esse processo do divórcio, ela está em paz. Então, acho que são ferramentas importantes mesmo para conseguir um bom acordo e uma boa convivência. E é por isso que a ajuda profissional é imprescindível. Não só a ajuda profissional do ponto de vista emocional, mas também jurídico. Porque um advogado com um perfil mais mediador contribui para que isso tenha um desfecho melhor. Antigamente, o bom advogado era aquele advogado do litígio, aquele advogado que gostava de brigar. O direito de família é uma área que requer um olhar diferente para isso. Então, por isso que nós tratamos o divórcio dessa forma. E quais são os tipos de mediação que existem? Porque você trouxe, né, essa possibilidade de um advogado de litígio, que é a famosa briga. Sim. A mediação, ela pode ser de qual outra maneira? O nosso trabalho de mediação é um trabalho de conversa. Então, nós temos várias reuniões. Reunião, primeiro com uma das partes, depois com outra parte, depois com os dois em conjunto. Nós trabalhamos juntos também, né? Então, nós atuamos juntos nas reuniões, nas conversas, trazendo um olhar feminino e masculino. Isso também é legal no nosso trabalho, porque hoje em dia na internet, muitos advogados têm aquela coisa ou muito contra o homem ou contra a mulher. Não, nós estamos a favor da família, nós trabalhamos a favor de que aquilo se resolva. E Que o seres resultado humanos seja bom. erram, seres humanos erram, mulheres erram, homens erram. Então, o nosso olhar é um olhar mais amplo para trazer clareza para as pessoas, para que elas percebam que, de fato, ter um pouco de calma, ter mais inteligência emocional, mais elegância para tratar a coisa, reconhecer o outro, é o melhor a se fazer. Mas é necessário um terceiro neutro, porque quando a comunicação está comprometida, é muito difícil que essas pessoas se ouçam. Então, um terceiro neutro, no caso, nós entramos para fazer com que essa comunicação seja, de novo, restabelecida. E, na verdade, a gente tira eles da ilha, né? Coloca ele fora da ilha para ele olhar e falar, olha só o que a gente está fazendo, olha as possibilidades, olha o que a gente está estragando, olha quanta coisa boa que a gente viveu. Porque quando a gente separa, divorcia, ele não presta, ele fez isso errado, não fazia nada bom. Peraí, só tinha coisa ruim? Não tinha nada bom? Vamos ver o que era bom? Isso era bom, isso era bom. Então você começa a deixar a pessoa mais leve, falar, Como não uma era tão... terapia, né?
Não deixa de ser. Não deixa de ser. A terapia é parecido. Na verdade, a terapia você trabalha o para trás, o passado. E a gente trabalha o futuro. Então a gente pega exatamente onde você quer chegar. O que você pretende? O que você quer lá na frente? Então a gente ajuda os casais a chegarem lá na frente com um objetivo definido. Tá explicado que tem gente que desiste de separar depois de conversar. Olha, muito bom. Maravilhoso. E mostrando as consequências de que um divórcio mal feito, né, Afonso? Sim. Um divórcio conturbado pode trazer muitos prejuízos para todos. A gente realmente fala de um lugar de advogados e de pessoas que passaram também por um divórcio e que entendem quais são as nuances desse processo. E então é diferente. As pessoas passam a olhar para isso de uma outra forma e a gente acaba contribuindo, a gente fica feliz quando volta ou quando termina bem. Nosso objetivo é contribuir com as pessoas e estamos aí. E vocês têm casos de sucesso? Sim. De casais que desistem de se divorciar, Sim. casam de novo e chamam vocês dois para serem padrinhos. Pra ser padrinho, a gente não foi convidado ainda para isso. Olha, já fica Mas a quem dica, sabe? quem sabe. Porque eu imagino que realmente a maior parte dos problemas tem a ver com uma comunicação ineficaz mesmo Sim. entre as partes, né? E justamente tendo pessoas que estão de fora, olhando o problema, olhando a questão por um outro ângulo, colocando cada um no seu lugar, imagino que fica muito mais fácil desse acordo Sim. acontecer. E a gente, como nós temos aqui duas pessoas, né, um homem, uma mulher, e a gente também atende casais do mesmo sexo, tá? A gente já atendeu casais de mulheres, casais de homens, mas quando a gente tem os dois, também a gente mostra, olha, você errou nisso, faz sentido, não faz sentido? Porque a gente não tá ali só para atacar o outro, isso é para mostrar para os dois que os dois erram, os dois têm responsabilidade, os dois acertaram. Então, porque a gente sempre olha para o outro e aponta o outro. Não, olha para você um pouquinho, né? Os dois têm responsabilidade nisso. E quem sabe assim a gente consegue diminuir, né, o índice de divórcios, de separação. Será? Que estão cada vez maiores. É E verdade. uma das ferramentas que a gente usa também é a questão do desenvolvimento de valores. Tratar as coisas com mais generosidade, com mais empatia, com mais respeito. Isso não é sobre homem ou mulher, isso é sobre seres humanos, Exatamente. desenvolvimento humano. E acho que dessa forma isso impacta aquela família, impacta todo mundo em volta. Então nós temos bem definido esse objetivo de seguir por essa linha e estamos felizes porque Muito. estamos conseguindo aí. E tem muito conteúdo, né, gente? No @divorciandos. Isso. @divorciandos. Essa dupla de advogados que compartilha experiências pessoais e profissionais. Foi muito É bom. isso. Quero Foi agradecer ótimo. então Obrigado. a Afonso Paciléu, advogado, e também a Caroline Cerbaro, advogada especialista em direito de família. Foi ótimo esse papo, eu adorei. Também adorei. Obrigado. Voltem Obrigada. sempre. Nós também, obrigado. Obrigada, até uma Adoramos, próxima. Obrigada, até a próxima. Vou dar um recado. Tá bom. E depois vamos falar de um mosquitinho do Aquele. verão. Sabe aquele E perde que as surge asas. do nada e perde as asas e vira uma outra coisa? Já esse...